Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série Quem é o Povo Hebreu da Bíblia, parte 4, e a gente vai começar a entrar na parte interessante. Por quê? Vocês já começaram a entender que existem pessoas que são de origem israelita e não sabem, muitas delas, né? Vocês já começaram a perceber algumas coisas. Agora a gente vai entrar mais fundo, a gente vai entrar no contrato. O que é o contrato? Adivinha? É a forma como a gente vai olhar a Bíblia hoje, tá? Hoje e na próxima parte também. Então o contrato, a gente vai analisar as cláusulas do contrato, ok? Pois bem, então é o seguinte, o Criador, Yahweh, ele escolheu um povo para si e fez uma aliança, certo? Um contrato. Fez uma aliança com esse povo. O que significa aliança? De certa forma, nos dias de hoje a gente pode chamar de contrato. Fez uma aliança com este povo. Aliança esta que pode ser entendida como um contrato nos dias de hoje, com cláusulas de multa, penalidades, deveres do contratado e do contratante. Para entender melhor isso, vamos analisar essas cláusulas. Então vamos lá. Eu vou lá, vou fazer um serviço grande. O pessoal me entrega um calhamaço desse tamanho aqui, um contrato. Lá tem lá o que eu tenho que fazer, tal, quem são as partes, né? Os dados de um, os dados da outra parte, etc, tal, as normas de segurança, pá. Pronto. Aí chega na parte final do contrato, começa assim. Ah, tem quanto que eu vou receber, né? Como é que vai ser os pagamentos, tudo isso. Na parte final do contrato começa assim. Ah, se o Afonso não cumprir normas de segurança, aí tem essa multa para isso, tem multa acumulativa, tem aquilo, etc. Ah, e se o Afonso não cumprir os prazos? Ah, para cada dia de atraso tem tanto de multa, assim assado, etc. Tal. Quando você começa a ler a parte de multas do contrato, você começa a ficar meio oprimido. Assim. Você começa a pensar, será que eu assino esse contrato ou eu fujo daqui agora? Né? Mas a gente pensa isso. Então, você tem o contrato, tem a parte boa, né? E tem a parte que na Bíblia a gente chama de maldições. Né? Se você sair fora do escopo, você tem um problema ali, certo? Pois bem. Então, olha só. O Criador, ele escolheu um povo para fazer um contrato, basicamente, uma aliança. Tá? E esse contrato tem multas e penalidades. Né? E para entender melhor isso, então a gente vai analisar todas as cláusulas, ou boa parte das cláusulas. Pronto. Alguma pergunta? Ah, Afonso, como é que você sabe que ele fez um contrato, uma aliança? Bom, porque está escrito em várias partes da Bíblia. Vamos começar aqui em Salmo 135, versículo 4. Pois Yahweh escolheu Jacó para si e Israel como por sua propriedade. Ele escolheu um povo. E com esse povo ele fez uma aliança, ele fez um contrato. Ok? Pois bem. Esse contrato ele pode ser cancelado, como muitos afirmam? Vai chegar o pessoal, Afonso, sabe o que é? Sim, era um contrato, mas ele cancelou o contrato com o povo e escolheu outro, que se chama igreja agora, tal. Ele mudou, tá? Ele mudou os termos. Será? Então vamos ver, tem um contrato antigo e tem um novo, certo? Antigo Testamento, Novo Testamento. A pergunta é, o Novo Testamento, ele já está a pleno vigor? Vocês vão ver isso hoje. Vocês vão começar a entender, porque vários profetas do Antigo Testamento falaram sobre o contrato do Novo Testamento. Então vamos olhar isso hoje. Agora, eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Está em Levíticos 26, né? Eu vou pegar aqui, tem do versículo 40 até o 45. Mas basicamente tem esse pedaço aqui, eu vou ler mais para frente, por isso que vai ser esse mesmo slide, não vou ler tudo agora. Mas isso aqui está mostrando sobre os remanescentes, tá? Remanescentes, que vão sobrar, tá? Mas, olha o que ele diz aqui, nesse pedacinho que é o que importa agora. Pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, saíram para fora da terra, certo? Seus inimigos, eu não os rejeitarei e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança. Ou seja, ele não vai invalidar a aliança. Ele já deixou bem claro aqui, em Levíticos, tá? Pois bem, então vamos continuar aqui. Ainda assim, muitos dizem que o Criador mudou de ideia. Né? Ah, Afonso, é que o Criador mudou de ideia e tudo mais. Será? Uma pergunta, hein? Vamos lá. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Em verdade, eu, Yahweh, o Criador, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Ele não destruiu todos os israelitas que já pecaram. Vamos dizer, o povo pecou, certo? Ele não destruiu todo mundo por causa... Vamos dizer assim, não porque eles não mereçam ser destruídos, nós não merecemos ser destruídos, não é por causa disso. É porque ele nos escolheu. E ele decidiu. E ele faz o que ele quiser.
ok? Porque ele é todo poderoso. Tá? Ele escolheu um povo. E ele deixa um remanescente. Esse remanescente que, assim, vamos dizer assim, todo mundo já percebeu. Ah, Afonso, você falou que os índios são das 10 tribos, mas tem índios que são, tem muito paganismo. Pois é, por isso que é remanescente. Não é todo mundo que vai estar dentro aqui do que eu vou mostrar. Tá? Quer dizer, não vai estar dentro no final, né? Agora tá dentro vamos dizer assim, de todas as multas e penalidades que tem no contrato. A gente vai ver. Vou pegar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 18. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, aqui diz nenhum tio, né, ou nenhum traço, se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Nada. A lei não muda, ok? A lei não muda. Pois bem, está lá em Mateus. Continuando. Muitos dizem que o Criador mudou de ideia e trocou o seu povo pela igreja. Mas isso é só um problema de tradução. Vejamos. Vou pegar aqui em Êxodo 12. Vou pegar dois trechos diferentes, tá? Êxodo 12 e Apocalipse 2, versículo 1. O que tem aqui? Eu quero pegar dois trechos que aparecem algumas palavras em comum. Então, por exemplo, Êxodo 12, versículo 47. Diz, toda a comunidade de Israel fará. O que significa toda a comunidade de Israel? Vamos vir aqui, ó. The congregation. Tá aqui, ó, congregation. Tem uma palavra no Strong aqui que significa congregation. Congregação. Tá? Congregação. Pois bem, em Apocalipse diz assim, ao anjo da igreja de Efésio, escreve, e assim vai. O que diz aqui? Igreja, né? Vamos pegar, igreja vem de eclesia, tá aqui, tá em grego agora. O que significa essa palavra quando você clica no Strong? A mesma coisa, congregação. Tá? Quando a gente está falando igreja, não é uma igreja específica, vamos dizer assim, é uma congregação de pessoas. Uma congregação, né? E essa palavra congregação aparece no Novo e no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento é traduzida como congregação, e no Novo Testamento, ao invés de eles usarem o significado correto, que é congregação, eles traduzem como igreja. Ok? Pois bem, continuando aqui. Então, não tem essa aqui de mudou para igreja, porque não mudou absolutamente nada. É congregação ali e congregação aqui. Tá? Não existe congregação lá e tradução igreja aqui. Não existe. As duas traduções, o correto é congregação. Ok? Pois bem. A aliança que Yahweh fez com o seu povo é para sempre. O que significa que ela continua atuando até hoje. Num contrato tem os termos do contrato, tem a data de validade. Ó, esse contrato vale durante 3 anos, esse contrato vale durante 5 anos. Nesse caso aqui, esse contrato está válido, tá? Não venceu o contrato, não tem nenhum indício de que venceu o contrato. Não tem aqui dentro, você pode procurar, o contrato venceu no ano tal. Não está escrito aqui, percebe? Então vamos lá, Gênesis 17, versículo 7. Estabelecei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes, de geração em geração uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça, depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Então diz aqui, olha só, estabelecer uma aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes. Tá? Os nossos antepassados fizeram uma aliança com o Criador fez uma aliança com eles que é válida de geração em geração. Tá? E a gente está dentro dessa aliança. Pois bem, continuando aqui. Deuteronômios 29, versículo 9. Portanto, observai fielmente as palavras desta aliança, deste contrato, desta aliança, contrato, e colocai-as em prática para serdes prósperos e bem-sucedidos em tudo que realizardes. Ó, se você fizer tudo direitinho, vai bem. Pois bem, continuando aqui. Hoje todos vós colocastes diante de Yahweh, vosso Criador, os líderes das vossas tribos, os anciãos, as autoridades e todos os demais homens que habitam Israel, juntamente com seus filhos e mulheres, inclusive os estrangeiros que vivem em vossos acampamentos, cortando lenha e transportando água para o vosso abastecimento. Estais, pois, aqui, reunidos para entrar em aliança, para entrar em contrato com Yahweh, pacto com imprecação que o Criador, o teu Deus, assume contigo. O que é pacto com imprecação? Vamos ver o que é essa palavra? Você sabe o que é imprecação? Difícil, é uma palavra difícil. Eu não aprendi imprecação. Vamos lá, a gente clica aqui e vai pegar no original. Ó.
tá aqui a palavra, tá? Imprecação, tá? Esse strong aqui significa juramento também. Você vê aqui, ó, imprecação significa um juramento com maldição também. Ou seja, você foi lá, a gente fez um contrato lá antigamente, né, nossos antepassados. Esse contrato tem bênçãos e tem maldições, não é só bênçãos. Ah, não, vocês só vão receber, tudo maravilhoso, etc. Tal. Não, se você fizer isso, é isso, se você fizer aquilo, é aquilo. E assim vai. Se o povo fizer tal coisa, é isso. Né? Então, você tem, o que tem aqui dentro? Tem as cláusulas de penalidade, maldição. Pois bem, continuando aqui, ó. Não estou firmando esta aliança, esse pacto sob juramento, somente com vocês, os nossos antepassados, tá? Os que aqui estão presentes nesse momento solene na presença do Criador, o vosso Deus. Mas também com todos aqueles que não estão aqui hoje, ou seja, do futuro. Toda a descendência está fazendo pacto naquele momento. Ele está fazendo pacto com os nossos antepassados e toda a descendência deles. Ou seja, o pacto está válido com a gente também, tá? Pois bem, então, ó, diz assim, ó, não estou firmando essa aliança, esse pacto sob juramento somente com vocês, não. Com todos aqueles que não estão aqui ainda. Todos nós, tá? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui. Contrato. Penalidade de quebra de contrato. Vamos dar uma olhada na penalidade? Quando a gente fala maldição, hoje em dia é meio brega, né? O termo correto hoje em dia seria penalidade, fica mais suave. Mas o termo verdadeiro é maldição, tá? Mas a gente vai chamar de penalidade. Vamos dar uma aliviada. Vocês vão ver a aliviada daqui a pouco. Em Deuteronômio 28, versículo 15 a 64, é mostrado claramente quem são os hebreus, baseado nas maldições que eles estão sofrendo até os dias de hoje. Então vamos pegar aqui, ó. Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahweh, o teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e amaldiçoado será no campo. Malditos os teus cestos e a tua amassadeira. O que significa maldito seu cesto e sua amassadeira? Significa a pessoa não ter o que comer, passar fome. Passar fome, pessoal. As pessoas falam, por que o Criador não acaba com a fome, etc. A fome é uma das penalidades que diz aqui na Bíblia. Ficar sem comer, ficar sem a comida, não é um presente, percebe? Não está na parte do contrato de benefícios, está na parte do contrato de penalidade. Ok? Então, ó, maldito o teu cesto e a tua assadeira. Malditos os filhos do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e amaldiçoado ao saíres. O Criador mandará sobre ti maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína por causa da malignidade das tuas ações, pelas quais me abandonaste. Olha aqui, maldito a cria das suas vacas e tudo mais, as vacas mortas por causa da sede. Isso aí acontece em muitos lugares do mundo. Então você começa a ver que assim, tem características dos hebreus, e você consegue identificar os hebreus hoje, porque assim, sempre tem alguma penalidade rodando as pessoas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Continuando nas penalidades. Ó, pelas quais me abandonas. O Criador te encherá de doenças até banir-te da boa terra em que estás, entrando para dela tomares posse. O Criador te ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que te infestarão até que morras. O céu sobre tua cabeça se tornará como bronze, o chão debaixo dos teus pés como ferro. Yahweh transformará a chuva da tua terra em cinza e pó, que descerá do céu sobre ti, até que fiques completamente em ruínas. Uau! Vamos continuar aqui. Estamos na penalidade. Vai vendo. Tem algumas penalidades que eu até me identifico. Então assim, você também pode se identificar. Aliás, se você se identifica com alguma penalidade, coloca um comentário abaixo. Vamos ouvindo as penalidades aqui, depois fala, isso aqui aplica-se a mim. Talvez eu esteja errando alguma coisa, porque eu também estou errando alguma coisa. Né? A gente não consegue fazer tudo perfeito. Mas vamos lá.
O Criador fará que sejas derrotado pelos adversários. Sairás contra eles por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá deles. E serás motivos de horror por todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais selvagens da terra. E não haverá quem os possa enxotar. O Criador te castigará com as úlceras do Egito e com os tumores, feridas purulentas e sarna, males para os quais não descobrirá cura. Se lembra lá da história, tá aqui ainda o livro, ó, a história do índio que tinha o problema de praga na pele e tal, que não tinha cura, e ele foi procurar, tudo. Se lembra aquela história emocionante? Pois é, olha só o que está escrito aqui, né? Ó, castigará com úlceras do Egito, com tumores, feridas purulentas e sarna, males para os quais não descobrirá cura. O Criador te afligirá com a loucura, cegueira, confusão mental. Andarás sobre o sol do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, como um cego nas trevas. Não encontrará prosperidade em nada que realizares. Dia após dia será oprimido e extorquido sem que ninguém possa te salvar. Aí eu pergunto para os empresários, né? Eu também sou empresário. Como é que você se sente quando você contrata uma pessoa, paga o salário direitinho dela, aí ela vai lá, te põe num processo trabalhista e você tem que pagar uma grana totalmente injusto? Você não se sente um pouco extorquido? Ó? Não encontrará prosperidade, nesse caso, em nada que realizares, tudo bem? Dia após dia serás oprimido e extorquido. Pergunto para os empresários, muitos empresários, você se sente assim meio oprimido e extorquido muitas vezes? Porque tem empresários que não. O cara pode ter um monte de dívida, etc, tal, tá tudo maravilha para ele. Mas tem muitos empresários pequenos, que eu pergunto aqui, talvez tenha algum empresário vendo, você não se sente às vezes oprimido e extorquido? Isso aqui é uma penalidade do contrato, ok? Uma penalidade, a gente está lendo as penalidades do contrato, ok? Vamos lá, eu também me sinto extorquido. Você vai lá, paga o seu funcionário muitas vezes, às vezes o cara te processa, você sente o quê? Extorquido. Naquele momento que você foi extorquido, você está fazendo alguma coisa, alguma contravenção com a Bíblia, alguma coisa, eu errei. Chegou a penalidade? Chegou a penalidade, mas é tão injusto, né? Pois é, mas tem um contrato aqui, tem a parte de benefícios e tem a parte de penalidades, ok? Continuando aqui. Será oprimido e extorquido, sem que ninguém possa te ajudar. Tu te desposarás com uma mulher, porém outro homem terá relações com a tua esposa. Puxa vida, tem pessoas que passam por isso. Edificarás uma casa, contudo não habitarás nela. Ou seja, olha só, quantas pessoas têm construindo casa para um monte de gente. E essas pessoas às vezes nem têm casa. O pedreiro, por exemplo, está lá construindo, você vai ver, o cara mora de aluguel, percebe? Olha só o que diz aqui, edificarás uma casa, contudo não habitará nela. Plantarás uma vinha, mas não provará do seu fruto. Posso falar sobre isso também. Na casa anterior que eu estava, eu plantei alguns pés de uva, né, que acabou ficando lá. E quando eu tive que sair, tipo assim, a uva já estava verde e ia começar a amadurecer. E no final das contas eu tive que me mudar, etc. Quando eu fui voltar para pegar alguma coisa e ver se eu podia colher uma uva, adivinha o que aconteceu? Tava tudo podre, né? Então olha só, plantarás uma vinha, mas não provarás o seu fruto. Eu plantei uma vinha e não provei do fruto, tá? O teu boi será abatido diante dos teus olhos, porém da carne não te alimentarás. Conheço também um familiar, entraram no terreno dele, mataram o único boi que ele tinha e deixaram só a cabeça lá. Levaram toda a carne. Olha só, o teu boi será abatido diante dos teus olhos, porém da carne não te alimentarás. O teu jumento te será arrancado à força e não será devolvido. As tuas ovelhas serão entregues aos inimigos e ninguém as salvará. Teus filhos e tuas filhas serão tomados como escravos e levados para servir a outros povos, e os teus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que te seja possível erguer uma só mão para fazê-los regressar. Vocês já ouviram falar de escravidão? A gente já falou sobre o lugar que em Gana se chamava Reino de Judá. Não é verdade? Está dentro das penalidades. Tá? Terrível. Cada penalidade aqui terrível. Vamos continuar aqui. Uma nação que não conheces comerá aquilo que a terra e o teu trabalho árduo produzem. Será? Olha só. Vamos lá, pessoal. O preço do arroz no Brasil está crescendo, certo? Vocês sabem que a safra do ano que vem, que ainda não foi colhida, é a do ano que vem, a China já comprou 70%? A China. Você conhece a China? Olha o que está escrito aqui. Uma nação que não conheces comerá aquilo que a terra e o teu trabalho árduo produzirem. E sofrerá
sofrerás a mais cruel das opressões todos os dias da tua vida na terra. Então te enlouquecerás diante de tudo o que teus olhos virem. O Criador te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Só uma pergunta para os pastores, né? Tem vários pastores, né? Eu ouço sempre os pastores, não, Deus é amor, é tudo amor, a Bíblia só mostra amor, é amor. Pessoal, é um contrato, ok? Vou ser bem prático aqui. Tem um monte de coisas muito boas para a gente receber. Muitas coisas boas. A gente tem até a vida eterna aqui dentro para a gente receber. Mas, tem um mas. Tem penalidades, ok? Tem penalidades. Eu já passei por essas penalidades, algumas delas, né? Não, graças ao Criador, não todas, mas algumas delas eu já passei e muitos passam por outras, não é verdade? Então assim, tem penalidades. Então, se você não faz parte do povo do Criador, você é de um outro povo qualquer. O pessoal me pergunta, mas tal povo faz isso que é errado, aquilo que é errado, e prospera. Aquele povo é israelita? Aquele povo lá está prosperando, é israelita? Não, eles não são. Eles assinaram esse contrato? Não, os antepassados deles não assinaram esse contrato. Isso é bom para eles? Momentaneamente pode parecer bom, tá? Mas eles, nesse momento, eles não estão sob nenhuma maldição. A gente vai ver depois que eles vão estar, mas não estão ainda. Tá? Quem está sobre essas maldições é quem assinou o contrato. Então, se você se sente oprimido, adivinha se você talvez não tenha lá um sangue israelita? É a pergunta. Vamos lá, vamos continuar aqui. O Criador te levará, e também o rei que te governar, a uma nação que tu e teus antepassados nunca conheceram. Lá prestarás cultos a deuses estranhos, ídolos de madeira e pedra. Serás assim motivo de pavor e escândalo, objeto de escárnio e riso para todas as nações por onde o Criador te conduzir. Lançarás muitas sementes ao campo de tua terra, no entanto colherás quase nada, porque os gafanhotos as devorarão. No meu caso, eu sempre planto jardim, eu sempre estou tentando colher, etc. tal. E assim, no meu caso, o que sempre destrói o que eu planto são as lagartas, né? Lagarta, às vezes gafanhoto, mas também várias outras pragas. E eu faço tratamento das pragas, eu coloco borra de café, isso e aquilo, negócio de cebola e tal. E adivinha? É difícil, você planta e nasce quase nada. Tem gente que você fala assim, esse cara tem a mão. O cara vai lá, joga uma sementinha assim, pum, nasce uma floresta no lugar, né? Aí você vai lá, faz tudo direitinho, põe nas distâncias certinhas, pá, não cresce. Pô, mas eu não tenho a mão pra isso. Não é questão de mão, é questão de maldição, percebe? Olha só, lançarás muitas sementes ao campo da tua terra, no entanto colherás quase nada, porque os gafanhotos a devorarão. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás nem colherás as uvas, porque os vermes as comerão. Em todos os teus limites terá oliveiras, porém nem poderás ungir com azeite, por quanto as tuas azeitonas cairão. Eu me desanimo muitas vezes, eu penso assim, eu podia plantar um pé de oliveira, ou plantar uma uva. Aí eu olho isso aqui, eu leio essas passagens, as penalidades do contrato durante o Yom Kippur, né? Que é um dia de aflição, e tipo assim, me dá desânimo, tipo assim, melhor não fazer nada, entendeu? Assim, não tô falando pra ninguém fazer nada, tô dizendo assim, no meu caso, eu caio nesse aspecto aqui, né, de alguns aspectos de todas essas coisas. Alguns, são alguns aspectos assim, bem tranquilos até, tá? Não tô reclamando, nossa, imagina. Eu só tenho a agradecer ao Criador, mas são coisas que eu percebo que sim, há uma penalidade em cima pelos nossos erros, ok? Continuando aqui. Gerarás filhos e filhas, mas não ficarão contigo, porque estrangeiros os levarão para servirem no cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as árvores e plantações da tua terra. O estrangeiro que está no meio de ti progredirá e terás mais sucesso todos os dias, enquanto tu regredirás a cada momento, mais e mais. Ele emprestará a ti, porém tu não lhes emprestará. O que a gente vê no Brasil? Os estrangeiros estão emprestando dinheiro, etc., fazer pontes e tal, e a gente só fica pagando juros, não é verdade? Interessante isso. Eles progridem emprestando pra gente e a gente não empresta pra eles, né? Continuando aqui. Olha só, ele emprestará a ti, porém tu não lhes emprestarás.
ele será considerado como a cabeça entre as nações e tu será a cauda. O que você sente aí? Vamos olhar assim pro nosso umbigo, pelo menos, né? Tipo assim, tem problema, percebe? As pessoas não entendem. As pessoas, não, Afonso, o contrato é inválido. Pessoal, não é porque você diz que o contrato é inválido que o contrato é inválido, entendeu? Não tem nenhum indício disso aqui. A gente vai ver mais pra frente, espera aí. Portanto, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas completamente destruído. Porquanto não ouviste a voz do Eterno, o teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, que te ordenou. Estas maldições serão um prodígio, um sinal eterno para teus descendentes por todas as gerações futuras. Todos os descendentes vão saber. Tipo assim, ó, tinha um contrato. Tá à risca, hein? Ó, checked. Ok, checked. Tudo isso aqui, ó. É realmente, as penalidades, olha quanta penalidade teve. Né? Muitas penalidades eu não tenho hoje, graças ao Criador. Mas eu sei que meus antepassados tiveram. Meu avô teve. Várias pessoas tiveram outras penalidades. Assim vai. É só olhar para sua família. Olha só. Considerando que não quiseste obedecer e servir ao Criador, o teu Deus, com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo que Ele proveu para o teu usufruto, ou seja, a parte boa do contrato, então servirás ao teu inimigo. Uau! Que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o pescoço, até exterminar-te. Olha só os índios aqui pelados, olha. Aqui, ó, as imagens da questão da escravidão. O que é isso aqui no pescoço? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço. Uau! Tipo, esse contrato está válido, ok? Continuando. O Criador trará de terras muito distantes, dos confins da terra, uma nação pagã, que se levantará contra ti como a águia em mergulho, nação cujo idioma não conseguirás entender, povo de aparência feroz, estou falando dos romanos aqui, né? Sem respeito nem pudor pelos idosos, tampouco qualquer misericórdia para os jovens. Essa nação devorará as crias dos teus animais e as plantações da tua terra, até que sejas completamente destruído. Ela não te deixará sobrar nenhuma porção de trigo, vinho ou azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos teus rebanhos, até que estejas totalmente arruinado. Este povo sitiará todas as cidades da tua terra, até que caiam os altos muros fortificados nos quais colocas a tua confiança. Se colocou a confiança no muro, o muro vai cair. A confiança tem que estar no Criador. Vamos lá. Sitiará igualmente todas as tuas cidades, em toda a terra, que o Criador, o teu Deus, te concede. Por causa do tremendo sofrimento a que teu inimigo te submeterá, durante aquele terrível cerco serás obrigado a comer o fruto do teu próprio ventre, a carne dos teus próprios filhos e filhas, que o Criador, o teu Deus, te deu. Até mesmo o ser humano mais fraterno e educado entre os membros do teu povo não demonstrará a menor compaixão por seu irmão, pela mulher amada, pelos filhos que sobreviverem, de modo que não repartilhar com nenhum deles ao menos um pedaço da carne dos próprios filhos que estiver devorando, pois nada lhe sobrará devido aos muitos sofrimentos que o teu adversário te infligirá durante o grande e devastador cerco de todas as tuas cidades. Do mesmo modo, quando a mulher israelita mais gentil e delicada entre todas as de teu povo, tão fina e educada que não ousaria tocar a terra com a planta do pé, o seu olho se tornará maligno para com o marido, a quem ama, e para com o próprio filho ou filha, não lhes entregando nem a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, porquanto a verdadeira intenção dela é devorá-los certamente durante aquele horrível cerco, e em meio aos grandes sofrimentos que o teu adversário desfilhará sobre as tuas cidades. Portanto, se não seguirdes fielmente todas as palavras desta Torá, desta lei, tá? A gente está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Escritas nesse livro, e não amares reverentemente este nome glorioso e temível, Yahweh, o teu Criador, então ele enviará como castigo pestes horríveis sobre ti e sobre os teus descendentes, desgraças terríveis e prolongadas, doenças graves e crônicas, ele enviará. Ele enviará contra ti todas as moléstias do Egito que temes, e se apegarão a ti. Também o Criador fará sobre ti
toda enfermidade e toda praga que não estão escritas neste livro, nesta Torá, nesta lei, até que seja absolutamente arrasado. Ou seja, tudo isso que eu leio e mais alguma coisa que não está escrito aqui. Tá? Para não ficar muito pesado, ok? Tudo isso, mais alguma coisa. Okay? E o pessoal continua falando assim, vai pro carnaval e depois fala, isso aqui não tá mais válido, etc, tal, tá todo mundo soprando, vendo um monte de coisa aí, tá, um monte de bagunça e tudo mais, e atenção para isso, não, fica tranquilo, paz e amor, Afonso, só tem amor na Bíblia. Sério, eu fico olhando, fico pensando pra esses caras, esses caras já leram a Bíblia? Será que eles já leram? Tipo assim, acho que não, né? Acho que eles não entendem que isso aqui é um contrato, né? Olha só, continuando aqui. Assim restarão apenas uns poucos de vós. É a parte que eu não li lá do começo, se lembra? Restarão apenas alguns poucos. São os remanescentes. Sobrou um pouquinho. Até uns viraram pagão e vão apanhar por causa disso, outros não sei o quê. Mas vai sobrar um remanescente. Ok? Que ele escolheu, foram os eleitos. Ele escolheu um remanescente. Ó, restarão apenas uns poucos de vós em número de homens. Vós que éreis no passado tão numerosos quanto as estrelas do céu, porque não destes ouvidos à palavra do Criador, vosso Deus, do mesmo modo como foi agradável a Yahweh fazer-vos prosperar e multiplicar em número, também lhe será agradável destruir-vos e fazer-vos perecer. Ó, vamos lá, o que está escrito aqui? Que o Criador, ele vê esses absurdos que o nosso povo faz. Ele sentiu prazer em levantar o povo. E ao mesmo tempo, esse povo foi tão mau, tão pecaminoso, e até hoje diz blasfêmias tão grandes, do tipo assim, Afonso, tudo isso aqui da Bíblia não é mais válido. Você acha que quem define a validade de um contrato é você? Sei. Não é, tá? Você tem que encontrar indícios de se ele está válido ou não. Tem muita coisa aqui, vamos dar uma olhada. Continuando. Porque não deste ouvidos à palavra do Criador, vosso Deus. Do mesmo modo, então, como foi agradável ao Criador, Yahweh Tsevaot, fazer-vos prosperar e multiplicar em número, também lhe será agradável destruir-vos e fazer-vos perecer. Sereis, pois, desarraigados da boa terra em que estáis entrando, para dela tomar posse. Então Yahweh vos dispersará por todos os povos, de um extremo da face da terra a outro. Dispersará entre todos os povos, ok? Todos os povos. E aí servirá a deuses estranhos, que nem tu, nem teus antigos pais conheceram, feitos de madeira e pedra. E em meio a essas nações pagãs jamais terás paz e tranquilidade. E a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. Você vai ficar se movimentando de um lado para o outro. Lá, Yahweh te deixará com o coração desesperado, olhos exaustos e aflitos de tanto esperar, e a alma ansiosa esperando pela volta do Messias, não é verdade? O Messias eu coloquei aqui, mas alma ansiosa. Viverá em constante incerteza, cheio de medo e terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Ao raiar do dia pensarás, tomara que fosse noite. E ao pôr do sol dirás, quem me dera que fosse dia. Por causa do pavor que se apoderar do teu coração, pelo flagelo que teus olhos contemplarão, Yahweh te fará retornar ao Egito, de barco ou pelo caminho do qual eu te dissera, nunca mais o vereis. Lá sereis postos à venda para teus inimigos como meros escravos e escravas. E mesmo assim não haverá quem vos queira comprar. Olha só, pessoal, a gente já falou, tá? Toda a parte que eu falei sobre a África, o mapa, lá tem um lugar que se chama Negrolândia lá na África, etc. Tal. Toda essa parte aí, eu trouxe para vocês, traduzido em inglês, tá? De um canal de israelitas afrodescendentes, ok? Então, assim, eles fizeram um estudo bastante legal e eles trouxeram aquilo que eu estou apresentando para vocês. Isso aqui são imagens também que o pessoal conseguiu, e olha só, tá aqui, ó. Negros, for sale. O pessoal vendendo escravos. E o que diz aqui, ó? Nunca mais o vereis. Lá sereis postos à venda para os teus inimigos como meros escravos. Penalidade do contrato. Afonso, mas eu queria que fosse tão lindo tudo. Tem muitas partes lindas no contrato, ok? Mas tem partes pesadas também. Tem penalidades. Você pensa assim, não, a gente vai ganhar tudo. Ganha tudo e não tem penalidade nenhuma.
Ó, sei. Vamos lá, vamos continuar aqui. No próximo vídeo vamos entender a aliança renovada e os remanescentes. Ou seja, a gente tem o contrato, mas, Afonso, e o contrato novo, a aliança renovada, o Novo Testamento, não muda tudo? Mais ou menos. Você precisa entender quando ele começa a valer. Ok? Porque, pensa só, você está oprimido, você está vendo pessoas oprimidas, você está vendo pessoas passando fome, etc. Tal, você está vendo pessoas com doenças, não sabem nem se curar e tudo mais. Está vendo tudo isso que a gente leu aqui? Esse monte de penalidades, que são maldições, você viu tudo isso? Então, será que o Novo Testamento já está válido? É a pergunta. Já está válido? Porque o Novo Testamento, o que é? Colocar a lei no nosso coração. Já foi colocada no seu coração? A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.